Oi gente, tudo bem com vocês, Brasil? Hoje eu vim aqui pra abrir meu coração e falar pra vocês sobre um assunto que muito me incomoda dentro de mim há alguns anos. E eu confesso que eu acho importante a gente falar, sabe? Uma das coisas que eu tenho aprendido pra preparação do meu parto é a verbalizar e a encarar certos medos e fantasmas do passado e botar isso em xeque, sabe? E colocar pra dentro de mim o que eu tô sentindo e o que eu quero sentir com essa gravidez, com esse parto, o que eu espero. Então eu acho que falar sobre isso, além de poder ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei, vai me ajudar a encarar um pouco isso, sabe? De outra forma e trabalhar isso na minha mente de outras maneiras. Eu acho que isso é importante. E eu vim aqui hoje falar sobre a violência obstétrica que eu sofri, por quais motivos eu escolhi o parto natural e humanizado dessa vez e o que me fez, o que me motivou a entrar para esse mundo da humanização e acreditar com tanta força que eu sou capaz e que eu vou conseguir parir meu filho dessa vez. Uma das perguntas que eu mais recebo desde que eu comecei a falar sobre o parto do Bento, sobre as minhas escolhas, né, as nossas escolhas como família, e a compartilhar com vocês lá no Instagram algumas informações sobre o parto que eu tenho aprendido também, né, com os meus estudos em relação a isso, por que você fez 2 cesarianas anteriores então, antes, e agora você busca tanto esse parto humanizado, esse parto natural? Me fiz essa pergunta durante muito tempo. Quando as minhas cesarianas aconteceram, na verdade eu não tinha nem noção do porquê que elas tinham acontecido. Eu simplesmente passei por elas e todos os motivos que me foram dados na época eu acreditei, sabe? Então foi pra mim, ok, aconteceram, os bebês estão bem, hoje estão grandes, enormes, estão aqui e é isso que importa. No final das contas, quando eu comecei a me dar conta na gravidez do Bento que eu queria um cenário diferente, foi quando eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar, né, os reais motivos para uma indicação de uma cesariana, o que é uma cesariana, o que ela significa e o que ela significou pra mim. Eu já falei sobre isso lá no Instagram. Quando os meninos nasceram, a minha recuperação da cesariana tecnicamente foi boa, das duas foi muito boa. Mas algo dentro de mim dizia que tinha alguma coisa que aconteceu que estava muito errado, mas eu não sabia identificar isso. Eu tento ressignificar isso dentro de mim de alguma forma. E aí eu descobri que é porque elas foram indesejadas, desnecessárias e que me levaram para um mundo que eu não queria, sabe? Uma situação que eu não queria viver. Enfim, a cesariana do Bernardo aconteceu com 38 semanas de gravidez, foi uma cesariana agendada, com a seguinte justificativa de que eu não tinha passagem, de que meu corpo era muito magro, eu era muito nova, e ele era um bebê muito pequeno e que provavelmente sofreria muito durante o trabalho de parto, durante o parto, então que era melhor eu fazer uma cesariana. Com 21 anos eu acabei não entendendo bem se isso era real ou não, mas eu tinha muito medo do parto normal, eu tinha muito medo, eu ouvia histórias horríveis e eu decidi fazer cesariana e eu fiquei bem com isso até a gravidez do Rodrigo. Eu engravidei pela segunda vez, é que veio uma onda de não querer aquilo de novo, só que eu nem entendia porque que eu não queria passar pela cesariana de novo. Eu só sentia que eu não queria aquilo. Eu dizia, não, mas eu não quero cesariana, não quero. Mas eu nunca verbalizei, nem nunca, acho que realizei na minha cabeça por que eu não queria uma cesariana na real. Não queria. Mas eu estudei pouco, eu me informei pouco e eu tinha pouco apoio por parte geral da nação. O meu médico não era humanizado também, não me apoiava nem um pouco nessa decisão. E aí eu fui indo, né, com a cara e com a coragem, e o máximo que eu consegui fazer naquela época foi rejeitar uma cesariana agendada, que foi o que ele tentou de todas as formas. Acabei entrando em trabalho de parto espontâneo, fui pra maternidade cedo demais, talvez em pródromos, talvez numa fase muito inicial do trabalho de parto, e aí quando eu cheguei lá, claro, obviamente, com uma cesárea anterior de uma criança de 1 ano e 11 meses, e com uma bolsa rota há 3 horas, com contrações espaçadas e com 2 centímetros de dilatação, claro que eu escutei que eu não tinha dilatação, que aquele trabalho de parto não ia acontecer, e também ouvi que o Rodrigo tinha uma circular de cordão. Mas até aí, eu lembro que eu fui invadida por um sentimento de não, eu não quero esse parto, mas ok, vamos lá, vamos fazer. Eu lembro de ter sentido um pouco das contrações, ter sentido minha bolsa romper, e aquilo me fez bem, apesar da dor, que foi muito forte, mas eu me senti bem, eu queria viver aquilo.
sabe? E no momento que eles me deram anestesia pra cesariana, aquilo cessou, cortou. Não foi uma cesariana boa, eu lembro que eu tava muito enjoada, me senti mal durante a cirurgia. Só que os meus problemas ali, assim, foi uma combinação de coisas que foram acontecendo. Desde um desrespeito gigantesco comigo, porque eu não pude ter um acompanhante comigo, na época o pai deles não pôde ficar comigo, eu tive que ficar sozinha até o momento da cirurgia. E médicos, assim, me tratando super mal, me responsabilizando, perguntando por que eu tinha deixado de chegar até 40 semanas, que absurdo, que eu já tinha que ter ido antes e tal. E que ele realmente era uma indicação de cesárea, que eu tinha que entender, que eram eles que sabiam das coisas. Pelo simples fato de eu ter perguntado por que ele ia fazer uma cesariana, sabe? Por que eu não podia esperar. Quando o Rodrigo nasceu, levaram ele, eu vi ele assim por uns segundos, eu tava com as mãos amarradas. Eu lembro que isso era uma coisa que me incomodava muito, eu também não sabia por que aquilo me incomodava, mas eu odiava aquilo de amarrar as mãos, mas enfim, eles me amarraram, né, procedimento de cesariana, pelo menos a maioria. E aí eles me amarraram e levaram o Rodrigo pro berçário. E lá fizeram todos os procedimentos que eu não queria, sabe? Eles pingaram nitrato de prata nos olhos do Rodrigo, eles aspiraram o Rodrigo ficou das 4h47 da manhã, que foi a hora que ele nasceu, até as 10 da manhã, longe de mim. Eu não entendia por quê, eu tava muito grogue pelos medicamentos que eles tinham me dado pra enjoo, porque eu tava muito enjoada. Eu não entendia por que aquilo tinha acontecido, sabe? Eu lembro que quando ele nasceu, eu fui invadida por uma onda de tristeza que eu não sei explicar. Mas foi um sentimento muito ruim. Foi desesperador, assim. Eu lembro de eu ter que ligar na recepção pra perguntar onde é que tava o bebê, e aí trouxeram pra mim. O Rodrigo veio um bebê quieto, mamou bastante. Mas a gente não teve a nossa primeira hora junto, a gente não teve contato pele a pele, a gente não teve cheiro, a gente não teve carinho, a gente não teve... A gente não teve, sabe? Foram vários a gente não teve. E se eu chorar nesse vídeo, é só porque essa é a parte mais difícil. Eu acho que a cesariana em si, assim, foi um procedimento rápido, até que eu não me lembro muito bem, assim, mas aconteceu rápido. O que mais me doeu, o que mais me dói hoje é saber que eu não pude pegar ele. Eu não pude ficar perto dele, me impediram, sabe? Levaram ele pra longe e eu não pude estar com ele nesse momento. E eu me lembro de ficar muito sozinha no quarto, a maternidade não permitia acompanhante durante a noite, então eu fiquei sozinha. E foi muito difícil, sabe? Eu tive um período de pós-parto muito complicado, de puerpério muito doloroso. Chorava muito, o Rodrigo era um bebê muito irritadiço, sabe? Chorava muito, era um bebê que não conseguia se acalmar. Tive problema pra amamentar. Foi muito difícil, assim, muito difícil. E eu lembro que eu fiquei um tempo sem querer olhar pro meu corpo, sem querer olhar pra cicatriz, e eu não encarava aquilo de uma maneira natural. Pra mim aquilo tinha acontecido, ok, seu bebê tá bem, porque afinal parece que esse é o objetivo, né? Saiu, todo mundo vive bem, tá tudo bem, não tem por que ficar chateado. Mas no fundo eu tava muito mal, muito triste, muito magoada, e eu não sabia por quê, sabe? E aí quando eu comecei a estudar, quando eu engravidei do Bento, na verdade, eu comecei a estudar, comecei a ir atrás, eu encontrei minha doula. E aí eu entrei de cabeça no mundo da humanização. Na verdade, um despertar dentro de mim foi o renascimento do parto, né? O primeiro filme, quando eu assisti o Rodrigo, acho que devia ter uns 3 anos. E aquilo, quando eu olhei, eu falei, cara, era isso que eu queria. E aí no Renascimento do Parto 2, que fala sobre violência obstétrica, eu olhei e falei, foi isso que aconteceu comigo, sabe? Durante a cesariana eles conversavam sobre coisas da vida deles, que eu não lembro exatamente o que era. Tiraram o Rodrigo de mim sem me deixar ver. Eles tentaram tirar um piercing que eu tinha aqui, me machucaram muito. Depois tiraram minha sonda, depois que o efeito da anestesia já tinha passado, doeu muito. Aplicaram hormônio no meu soro, pro meu útero voltar para um lugar mais rápido. Então eu sangrei mais, eu tive mais dor. Eu lembro de pedir pra desligar o soro porque tava doendo muito. Eu não tava nem conseguindo amamentar de tanto que tava doendo. Eu me senti invadida, sabe? Eu me senti invadida, eu me senti violada, eu me senti desrespeitada, eu me senti impotente, eu me senti... Foram tantas coisas que eu nem sei, mas assim, o parto do Rodrigo foi o que me levou a escolher esse tipo de parto agora pro Bento. Então,
tenho buscado essa humanização de todas as formas. Com a minha doula, recentemente troquei de médico. Sim, eu troquei de médico pela 3ª vez. E agora é definitivo, a médica que eu tô passando é uma médica humanizada que acredita na humanização do parto, que acredita no respeito. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não tô descartando a possibilidade de uma cesariana. Não estou. Eu tô descartando a possibilidade de uma cesariana eletiva. Isso eu estou. Com toda certeza. Eu sou extremamente contra cesarianas eletivas. Pra mim, tá? Pra minha pessoa. Cada mulher faz a sua escolha. E eu acho que cada mulher deve ter o direito de se informar, deve ter o direito de receber informação suficiente sobre, né, os 2 tipos de nascimento para poder fazer a escolha dela. E a minha escolha é, eu não quero fazer uma cesariana eletiva, eu não vou fazer uma cesariana sem necessidade, e eu confio muito na equipe que tá comigo, eu confio muito nas pessoas que estão comigo nessa jornada, e eu tenho certeza que se uma cesariana acontecer, eu vou estar com meu coração em paz, porque eu sei que eu fiz tudo que eu podia para que ele nascesse bem, e se a gente fizer uma cesariana com real motivo de indicação, eu sei que ele vai nascer bem, e foi a melhor escolha. Então eu tô super aberta a isso, esse não é o meu problema, a cesariana não é o meu problema. O meu problema é o desrespeito, sabe? O meu problema é a invasão, é não despertar, sabe, esse momento em mim, e eu não ter vivido essas coisas, não ter vivido essa primeira hora com ele no colo, não ter vivido essa experiência, sabe, de passar um tempo no trabalho de parto, de analisar o meu corpo, de entender os sinais que meu corpo tá me dando. Então eu troquei sim de médico. Os outros 2 médicos que eu fui foram bem categóricos em dizer que eu não podia fazer um parto normal, nem entrar em trabalho de parto, porque eu tenho 2 cesarianas anteriores. Existem vários estudos falando sobre isso hoje e que falam dos reais riscos de uma 3ª cesariana, que são muito maiores do que um parto normal depois de cesarianas. Cesarianas de repetição, elas têm um risco muito aumentado de morte materno-fetal e de complicações do que um parto normal. Existe o risco da ruptura uterina? Existe. A minha médica não mentiu pra mim, e ela disse pra mim, existe, Paloma, existe, é de 0,5%, é baixo, é pequeno, mas acontece. E a gente vai estar lá pra monitorar, para observar os sintomas, para observar como é que você vai estar durante esse trabalho de parto, e qualquer intercorrência a gente vai para uma cesariana, que realmente vai acontecer, mas você vai estar ciente de tudo isso, porque às vezes acontece uma cesariana de emergência, ou uma cesariana que necessita acontecer, que ela precisa ser desrespeitosa. Tem tantos procedimentos que não precisam acontecer, mesmo na cesariana, e é o que eu tô buscando, é o que a gente conseguiu com essa equipe, e eu tô muito feliz. Tenho trabalhado meu corpo, a minha mente, meu coração para esse momento, esperando com muita fé, com muita paz de que vai ser o melhor. Que o que acontecer é para ser o melhor, porque a gente esteve o tempo todo forte o suficiente para esperar esse momento, sabe? Então, foi por isso que eu decidi fazer essa escolha nesse momento da minha vida. E vocês vão acompanhando, eu quero falar mais sobre esse assunto, quero falar um pouco mais sobre a humanização, que eu venho estudando, que eu venho acreditando. Mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar pra você que tá grávida e tem medo e ouve histórias horríveis e não sabe exatamente o que fazer nesse momento é: se mantenha calma, estude muito, muito sobre todas as suas opções. Estude, pesquise, leia muito, procure pessoas que consigam te informar, doulas, fisioterapeutas, médicos que têm essa sensibilidade, sabe? Médicos humanizados, que são pautados em evidências científicas de verdade, para te falar sobre as suas opções. Tenha em mãos todas essas informações e depois você decide o que você vai fazer, o que for melhor para você e pro seu bebê. Mas não deixa de fazer tudo isso e não permita, sabe? Que essa falta de respeito, que essa falta de humanidade das pessoas te leve a um arrependimento gigantesco depois. Eu sinto que o parto do Bento vai vir, independente de como ele tiver que ser, mas ele vai vir pra me curar, sabe? Pra curar feridas do passado, pra fechar algumas coisas que ficaram em aberto, pra finalizar um livro que eu não terminei de escrever, sabe? Na minha história. E todos os dias eu repito pra mim que eu confio no meu corpo, que eu confio na fisiologia, sabe, do nosso corpo, eu confio nas vontades de Deus e eu confio no Bento. Então eu entreguei o meu parto pra ele, sabe, eu entreguei pro Bento e disse: olha, a gente tá junto
e você vai vir no momento que você tiver que vir. Eu tenho certeza que vai ser incrível. E vocês vão poder acompanhar tudo com a gente nessa trajetória e torçam por nós, que eu acho que vai ser uma jornada muito incrível. Tá bom, gente? Era isso o vídeo de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.